Nesse momento eu quero responder a pergunta da Raquel Garcia. A Raquel Garcia, ela pergunta assim: quantas vezes a terra foi destruída? Essa é a pergunta dela. Então vamos lá. A Bíblia fala em Gênesis, né, no capítulo 6, sobre a corrupção do gênero humano. Então, aqui vai falar no capítulo 8 sobre as águas do dilúvio diminuindo, né? Olha, do 6 ao 8 você vai ver que houve um dilúvio sobre a terra. E aí, o que aconteceu? Seres humanos morreram, né? Sobrando, se salvando apenas 8 almas que entraram na arca que foi feita por Noé, pregoeiro da justiça, né? Então, olha aí, nessa época aí de Gênesis, do 6 ao 8, fala sobre o que aconteceu, né? Veio o dilúvio e levou a todos, né? Até em Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus 24. Mateus 24, versículo, deixa eu ver aqui, porém, versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Então isso aqui está falando da época de Noé, o que aconteceu, né? Veio o dilúvio e levou a todos. Estavam desapercebidos, não estavam esperando. De repente veio o dilúvio e levou a todos. As águas subiam tanto de cima como desciam do céu, né? Então as pessoas morreram, só se salvaram 8 almas. Agora, eu quero ler com você, vai para a carta de Pedro aí. Carta de Pedro, 2 Pedro, viu gente? 2 Pedro 3, nós vamos ler. Segundo Pedro 3, abre a sua Bíblia aí. Vamos ver aqui no versículo, deixa eu ver aqui. Eu vou ler a partir do versículo 4, 3, 4 de 2 Pedro, tá? Para você entender. Diz assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram céus e terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Olha, a terra foi tirada do meio da água e do meio da água ela subsiste. Está falando da época do dilúvio. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então está falando da destruição que houve, né? O mundo pereceu, as pessoas pereceram com as águas do dilúvio. Está falando. Mas os céus e a terra que agora existem, que foi tirado do meio das águas, pela mesma palavra se reserva como tesouro para o dia do fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a tua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, e que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Então, olha, a terra, o mundo pereceu pelas águas do dilúvio, uma vez, e agora pela segunda vez. Olha o que vai acontecer aí, né, com a terra, os moradores da terra. Agora não será água de dilúvio,
mas sim será o fogo. Subirá fogo do abismo e descerá fogo do céu. A Bíblia está dizendo que os céus passarão e os elementos ardendo se fundirão, se queimarão, né? Então tudo aqui vai se queimar. A terra está reservada como tesouro para o dia do fogo. Então a pergunta dela foi: quantas vezes a terra foi destruída? Então o mundo pereceu, as pessoas pereceram pelas águas do dilúvio. E agora o juízo de Deus virá pela segunda vez. Só que agora não é mais água. Agora o mundo vai perecer, né, pelo fogo. Os céus passarão. E a terra, os elementos ardendo se fundirão. Amém? Então é isso que fala a Bíblia Sagrada.